Muito bem, meus amigos, graça e paz de Deus seja sobre a sua vida. É um prazer mais uma vez poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Sou o pastor Oséias e estamos aqui para te servir com o que Deus colocou na nossa vida. Antes de nós entrarmos no assunto em questão, queremos falar sobre perdão, a importância do perdão, ok? E antes que nós entremos de fato no assunto, quero lembrar você que se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ok? Ative o seu, dê o seu like também e ative o sininho para que sempre que postarmos novos conteúdos você ser comunicado e assim poder nos acompanhar em primeira mão, ok? Também compartilha esse assunto, comenta também aqui embaixo, nos ajude a levar a mais pessoas essa mensagem que transforma vidas por completo. Muito bem, gente, quero falar sobre perdão, a importância do perdão e o prejuízo que nós temos quando não queremos perdoar. O que acontece conosco, mesmo tendo sido ofendidos, mesmo que nós tenhamos sido defraudados, machucados, por que nós precisamos perdoar? Entenda. Não é a pessoa que precisa ser perdoada por você em primeira necessidade, mas você que precisa perdoar, ok? Que precisa perdoar. Não se odeie por causa de ninguém. Não, pastor, nunca vou deixar de me amar por causa de A e de B. Mas entenda, quando você não quer perdoar, você está se odiando. Nunca a raiz não está no ódio à pessoa. Nós pensamos que é ela que nós odiamos, mas quando nós rejeitamos o ato de perdoar, nós nos odiamos, porque só nós somos prejudicados quando nós não queremos perdoar. Vamos então ler uma parábola que Jesus contou, que reflete muito sobre aspectos do reino de Deus. Ele está falando sobre o reino e está falando sobre o relacionamento dentro deste reino, ok? Então, Mateus capítulo 18, versículo 23 a seguir. 18, 23 a seguir. Diz assim o texto: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha, eu quero que você atente para cada palavra desta parábola. É muito importante que você pare para poder analisar e ler com atenção, ok? Eu vou te ajudar a ler esse texto. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Veja bem, ele está falando do reino. O reino é semelhante a um rei, ok? Este rei é Cristo, este rei é o Senhor Jesus, este rei é a divindade, o Pai, ok? Então, veja bem, tanto o Pai como o Filho como o Espírito, as três pessoas da divindade, é este rei todo inclusivo. Então vamos lá. Há um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Outra observação. Além de ser uma parábola que está falando do reino, menciona o rei, que é o nosso Senhor, e também fala de servos. Então, logo eu entendo que aqui fala de pessoas salvas, aplicando em nós, em nosso tempo, em nossa vida, na igreja, aqui está falando de pessoas salvas. São os servos deste rei. Então, ele quis ajustar contas com esses servos. Diz assim: e tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Lhe devia 10.000 talentos. Então veja bem, é trazido até este rei um servo que devia 10.000 talentos. Era a dívida que ele tinha com o rei. Aqui é uma referência também ao tribunal de Cristo, mas não é essa a questão que nós queremos tratar aqui. Quero falar sobre perdão. Continuando. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. A dívida fosse paga. Então,
ele devia 10 mil talentos, ok? Mas não tinha como pagar. O texto é claro. No versículo 23, 24, diz que ele devia 10 mil talentos. Isso indica que era tão grande a soma da sua dívida que ele não tinha condições de pagar. Assim era a nossa condição com Deus. Tão grande a nossa dívida por causa do pecado que nós não seríamos capazes de pagar. Então Jesus veio pagar a conta por nós e ele pagou. Então nenhum de nós tínhamos capacidade, recursos, condições espirituais, emocionais, de qualquer que seja a origem desse recurso, nós não tínhamos como pagar essa dívida. E sofreríamos por causa disso. Aqui podemos falar também o que o pecado causa na família de um homem. Mas vamos focar no perdão. Então o servo, prostrando-se, sinal de reconhecimento de que o rei, é o seu senhor. Prostrando-se, reverenciava-o, reconhecia ele como rei, reconhecendo a autoridade do rei, dizendo: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência e eu vou te pagar. Porque existem pessoas que acreditam que tem como elas melhorarem sem Deus. Mas não tem como melhorar sem Deus. Não é possível nós melhorarmos sem Cristo em nossa vida. Não é possível. Isso é impossível. Nós temos que ser transformados pelo poder de Jesus Cristo em nossa vida. Nós não temos o poder de nos transformar, ok? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, foi o que o Senhor fez conosco, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Toda dívida te aprisiona. Entenda, toda dívida te aprisiona. Então ele se compadeceu, Deus se compadeceu de nós, soltou-nos das prisões que nós tínhamos, porque nós éramos escravos do pecado, nos soltou da escravidão do pecado, nos libertou e nos perdoou a nossa dívida, perdoou-nos a nossa dívida. Então, o perdão aqui ele se refere ao perdão das dívidas contraídas por nós antes de nós sermos salvos. Quer dizer, após sermos salvos. Então veja, aqui é vida cristã, é após você ser salvo, ok? Os pecados que você comete após entregar sua vida para Jesus. É disso que ele está falando. Mas a questão de dever ao ponto de não poder pagar, ela vale tanto para antes de conhecer Jesus e pagar a Deus, como para depois que conhecemos a Cristo. Nós continuamos contraindo dívidas pelos nossos pecados. É necessário que nós alcancemos o perdão. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Uma coisa que eu quero destacar para você. Nenhum pecado que você cometa, você consegue pagá-lo. Você consegue apagá-lo. Nem pagá-lo, nem apagá-lo com boas obras. Você não consegue fazer isso. Só o perdão de Deus para lançar no mar do esquecimento os seus pecados. Somente o perdão. Para isso, requer que você se prostre, se humilhe e reverencie, reconheça Deus como o Senhor da sua vida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Veja bem, esse servo foi perdoado pelo rei. Ele devia 10.000 talentos. Foi perdoado pelo rei. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. O que é o conservo? O conservo é o servo do servo. Então ele conhecia alguém que lhe servia. Ele encontrou-se com alguém que lhe servia. Que ele devia 100 denários. 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que deves. Veja só. Quando ele se encontra, ele diz que ele agarrou ele e sufocava ele, dizendo: paga-me o que deves. Ele começou a oprimir aquele conservo, que devia apenas 100 denários. 100 denários. Veja só. Mas a pressão que ele dava, ele pressionava aquele conservo. Então, 100 denário é menos do que a 10ª milésima parte de 10.000 talentos.
A dívida que aquele conservo tinha com ele era extremamente inferior à dívida que ele teve com o rei e que foi perdoada. Continuando, paga-me o que deve, 29. Então o seu conservo, prostrando-se, veja bem, fez a mesma coisa que ele fez diante do rei. Prostrando-lhe, implorava-lhe, dizendo, sê paciente comigo e te pagarei. Vê que o servo se prostra perante o rei e reverencia o rei, porque é o rei. Mas o conservo, ele se prostra, se humilha e roga, implora, ele não reverencia, ele está implorando. Porque ele não pode reverenciar aquele que não é o seu Senhor como Deus. Mas ele está implorando. Ser paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele pediu para o rei. Ele, contudo, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Veja só. O lançou na prisão até que pagasse a dívida. Ele prendeu aquele conservo nas suas emoções. Ele prendeu ele dentro do seu ódio. No coração desse servo, o conservo estava aprisionado. Ele não quis perdoar a dívida do conservo, não quis perdoar. E ele foi perdoado pelo seu rei. Ele não quis perdoar o seu conservo. Lançou na prisão. 31. Vendo então os seus conservos, demais conservos, o que se havia passado, entristeceram-se grandemente. Sempre que você evita liberar perdão, mais pessoas ao seu redor são afetadas porque a sua vida torna-se uma vida amarga. Entenda, amargosa é a vida de quem não perdoa e não de quem não está sendo perdoado, gente. Guarde isso. Amargosa é a vida de quem não perdoa e não de quem não está sendo perdoado. Você observa que quem mais sofre é quem não quer perdoar e não quem não está sendo perdoado. Quem chora, quem se angustia, quem passa por opressões, por maus sentimentos, por doenças, enfermidades, são pessoas que não querem perdoar. E quem deveria ser perdoado não está nem um pouco sofrendo. Por isso que quando você prende alguém no seu ódio, você também prende a si mesmo. Só que não é só você que se prende. O mundo espiritual, as trevas começam também a aprisionar parte da sua alma. Só porque você não quer liberar o perdão. Isso aqui é forte. Aleluia. Vendo então seus conservos o que havia passado, entristeceram-se grandemente e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor tudo o que acontecera. Aqui está a questão. Alguém vai começar a orar por você. Alguém vai começar a apresentar isso diante de Deus. Sabe, mais pessoas vão ser afetadas e alguém, acredite, alguém vai começar a orar pela tua vida. Dizer para Deus o problema que você tem com alguém. A falta de perdão que você não consegue liberar. O perdão para alguém. E quando Deus começar a ouvir clamor de pessoas ao teu redor, falando desse fato, porque Deus está vendo, Deus está contemplando, dando tempo para você agir da forma correta. Mas quando alguém começa a clamar, aí Deus começa a agir mais rápido. Então, o seu Senhor, chamando a si, chamou para si, Deus chama para si. Há duas maneiras, há dois momentos e dois motivos pelos quais Deus nos chama para Ele mesmo. Ele nos chama para poder conhecermos a Ele depois sermos enviados. Porque Jesus Cristo no capítulo 10 de Mateus fala, e chamando a si os seus discípulos, aí os enviou como apóstolos. Então ele chama-nos para Ele mesmo, para nós conhecermos Ele depois sermos enviados e também nos chama para si mesmo, para sermos corrigidos, disciplinados. Deus não mata filho, Deus disciplina seus filhos. Vamos lá. Lhe disse, servo malvado,
Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Misericórdia é dar a alguém o que ela não merece, mas precisa. Aquele senhor, aquele rei, ele perdoou aquele servo porque ele precisava, não porque ele merecia. Porque o que ele tinha que fazer era pagar a dívida, mas ele foi perdoado. Misericórdia. Mas ele não quis estender a misericórdia que ele recebeu para mais pessoas. Então ele resiste perdoar alguém, usar de misericórdia como conservo. E agora o Senhor o chama, Deus vai te chamar para dialogar com você, para corrigir você, quando você não está querendo liberar perdão, porque Deus sabe que você está se destruindo. Se destruindo. E irando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Meu Deus. Que coisa. O entregou aos torturadores. O que significa isso, gente? Ser entregue aos torturadores é nós sermos entregues nas mãos dos demônios, doenças, demônios e espíritos de enfermidade. Você pode observar, faça uma pesquisa. 95% das pessoas que têm câncer, esse câncer está ligado a uma emoção não tratada, a uma má emoção, um mau sentimento. Geralmente é falta de perdão, porque a falta de perdão adoece. Então foi entregue na mão dos torturadores até que pagasse toda a dívida. Olha só. Aqueles 10.000 talentos voltou como dívida para ele novamente, porque quando você não perdoa alguém após ser cristão, após nascer de novo, você anula o perdão que Deus te deu quando você pecou. É possível nós anularmos o perdão de Deus para a nossa vida. Como que eu faço isso? Não perdoando o meu próximo. Quando você não perdoa o seu próximo, você anula o perdão que você recebeu de Deus. Isso é grave, isso é forte, é pesado. Pare e pense um pouco. Muita coisa em sua vida está travada porque você está evitando perdoar alguém. Muita coisa não avança na sua vida porque você impede que você mesmo prospere, porque a falta de perdão gera escassez, miséria, pobreza. E aqui nós entendemos que é possível sim, guarde isso aqui. Porque tem gente que não concorda, mas eu não estou preocupado com quem concorda comigo, eu estou falando segundo a Bíblia. É possível o crente ser endemoniado. É possível um crente ser possesso por espíritos malignos. Como assim? É um juízo quando não quer perdoar. Os demônios têm legalidade para entrar na vida de qualquer pessoa que não sabe perdoar ou não quer perdoar. Entenda, perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Quando você se ama, ama o propósito que Deus tem na tua vida, quando você ama a sua família, ama o que você está construindo, você perdoa. Não vá querer perdoar só quando você começar a amar a pessoa que te ofendeu. Que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus não deixou isso, não tem isso. Deus não falou perdoa quando você amar de volta, quando você voltar a amar. Não. Perdoe porque você se ama e você ama o Senhor que você serve. O Deus que te perdoou. Aleluia. Perdoe, não porque a pessoa mudou com você, não porque a pessoa ela pediu perdão para você apenas, não porque a pessoa ela foi transformada. Agora eu vou perdoar que foi transformado. Não. Perdoe porque você é transformado. Porque você foi tocado pelo Espírito Santo. Não espere que ninguém se humilhe pedindo perdão para você. Se humilhe você diante de Deus e perdoe as pessoas. Peça perdão para elas também. Faça isso. E você vai prosperar em todas as áreas da sua vida.
Deus te abençoe, Deus te dê graça, no nome de Jesus, que Deus possa enriquecer o teu coração. Então, observe, 35 para nós fecharmos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Pai fará isso. Permitir que os demônios entrem na vida de um crente que não gosta de perdoar e não perdoa é uma disciplina de Deus. E só sai depois que perdoa. Pode quem quiser orar. Não é livre só quando a pessoa perdoa. Porque juízo é assim. O juízo só passa quando aprendemos a lição. Deus abençoe sua casa, seu lar, seu casamento, que haja paz, prosperidade e que nenhuma praga chegue até a tua tenda, em nome de Jesus. Paz.